Por isso, a vinda do Messias seria a vinda do anjo do pacto em carne humana, pelo qual o corpo de carne, no qual ele viria, teria que nascer na terra. E nasceu em Belém da Judéia. Vejam isso aqui, no capítulo 3 de Malaquias, no versículo 1 que diz: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien... E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais e o anjo do pacto a quem vós desejais. ¿Quién vendría? Quem viria? O anjo do pacto, o Senhor. Ou seja, O sea, o Pai el Padre, e o anjo do pacto, o anjo de Deus. el ángel de Dios. El ángel O anjo do pacto é o corpo angelical, onde Deus mora e por meio do qual los cielos y la tierra. Deus criou os céus e a terra. La promesa Mas a promessa é de que entre los seres humanos virá entre os seres humanos num corpo de carne. el Padre Portanto, Deus, o Pai e o anjo do pacto, estar en un cuerpo de carne que é o Espírito Santo, y ese cuerpo de carne estarão num corpo de carne. E esse corpo de carne estará ungido por Deus, pelo Espírito Santo. E esse será o Messias. santo Por isso, quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo veio señal em forma de pomba bautista e pousou sobre Jesus. cuando el Mesías príncipe Esse era o sinal era bautizado por Juan. que foi dito para João Batista que viria quando o Messias príncipe aparecesse e fosse batizado por João. Cristo es la persona más importante E nós estamos vendo quem é Jesus que ha Cristo. venido a este planeta. Ele é a pessoa mais importante que já veio a este planeta Terra Llevó a cabo e realizou a obra, obra para la redención del ser o humano. labor para a redenção do ser humano. Y está en el cielo E ele está no céu como sumo sacerdote do templo celestial. lo celestial. Cuando haya entrado al reino de Dios en las esferas E quando tiver hasta la última persona que entrado no reino de Deus, na esfera espiritual, el libro de la vida até a última pessoa que tenha seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, Cristo então terá terminado o seu labor de sumo sacerdote no céu. con su sangre Terá a todos los escritos en el libro limpado com o seu sangue todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. la iglesia. E assim, consequentemente, Luego, terá sido completada a Igreja do Senhor Jesus el Cristo. Padre, Logo depois que termine esse labor, la posición sairá do trono do Pai de rey para ocupar a posição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, la posición a posição león do leão Judá, da tribo de Judá, rey de reyes, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. ya no está E já não estará como cordeiro, nem como sumo sacerdote, senão león como leão e rei. E como rei, como rey realizará a cabo la segunda a segunda parte da adoção, porción de la da redenção do ser humano, que será parte física a parte física, redención del cuerpo a redenção do corpo, para para todos todos termos um corpo eterno, imortal, incorruptível, glorificado y joven e jovem para toda a eternidade. Assim como Cristo tem o seu corpo glorificado glorificado. e não pode mais morrer. Ele tinha que morrer uma só vez pelo ser humano Ser humano. e já fez Ya lo isso. hizo. Y ahora
E brevemente, ele terminará a sua obra de intercessão como sumo sacerdote no céu, para realizar a outra parte da redenção, da adoção, que será a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados, e a minha transformação. E a de quem mais? A de cada um de vocês também. Isso é o que nós estamos esperando. A adoção da igreja. A adoção de todos os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que é tão importante escutar a pregação do Evangelho de Cristo, para que a fé de Cristo nasça em nossa alma. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Por isso é que se prega o Evangelho de Cristo. Pelo mandato de Jesus Cristo mesmo. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Todo ser humano tem a oportunidade de escutar a pregação do Evangelho de Cristo. E corresponde à pessoa crer ou não crer. Se ela não crer, será condenada. Assim Cristo disse. Mas se ela crer, será salva. Tão simples assim. Eu escolhi Cristo. Eu creio em Cristo. E quem mais? Cada um de vocês também. Para a salvação e vida eterna. Vejam bem, aqui em São Mateus, Cristo disse no capítulo 10, nos versículos 32 e 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E todos queremos que Cristo nos confesse diante do Pai Celestial, como pessoas que cremos em Cristo e que o temos aceitado como nosso único e suficiente Salvador. Portanto, todos nós temos a mesma oportunidade de escutar o Evangelho, para que a fé de Cristo nasça em nossa alma. E o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, dando testemunho público da nossa fé em Cristo. E nós o confessamos publicamente como nosso único e suficiente Salvador, pelo qual Ele nos confessou diante do Pai Celestial, como crentes nele. E se houver alguém que ainda não o recebeu como Salvador e não deu testemunho público da sua fé em Cristo, poderá fazê-lo nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino e te confesse diante do Pai Celestial como um crente nele. Para que assim Cristo possa produzir em você a adoção, a redenção espiritual. E quando ressuscitem os mortos crentes nele em corpos glorificados, e depois transforme você também fisicamente, podem continuar vindo aos pés de Cristo para darem testemunho público de sua fé nele. As crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem vir aos pés de Cristo. Cristo é a única esperança de vida eterna para o ser humano.
Cristo é o elo entre Deus e o ser humano. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João, capítulo 14 e versículo 6. Cristo é o caminho. Cristo é a nossa paz. Cristo é o nosso sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Cristo é o nosso Salvador. Ele veio à terra por mim. E por quem mais? Por cada um de vocês também. Ele próprio disse: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. São Lucas, capítulo 19 e versículo 10. E em São Mateus, no capítulo 18, versículos 11 ao 14. Porque não é a vontade de nosso Pai que está nos céus que se perca um desses pequeninos. Não é a vontade de Deus que você se perca, mas a vontade de Deus é que você seja salvo por intermédio de Cristo, para que viva eternamente no reino de Deus. Nas demais nações também podem continuar vindo aos pés de Cristo, para que assim Cristo lhes receba no seu reino. Aceitar Cristo como nosso Salvador é uma questão de vida eterna. Lembrem-se do que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu as conheço e dou-lhes a vida eterna. São João, capítulo 10, versículos 27 até o 30. E ainda nesse mesmo capítulo 10 de São João, a partir do versículo 14 em diante, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que elas não estavam lá entre o povo hebreu, mas estavam entre os gentios. E disse: aquelas também devo trazê-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A voz de Cristo é o Evangelho sendo pregado pelo Espírito Santo, por meio de seres humanos, através dos pregadores. E o aprisco do Senhor é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o bom pastor é o Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo,